Atenção, pessoas, porque agora vai começar as dicas de sketch. O que nós vamos falar hoje? Como fazer um piso de porcelanato maravilhoso. Ó, o meu aqui já tá pronto desse apartamentozinho que eu tô fazendo. O render que vocês viram é dessa sala, que é a única coisa que eu fiz até agora. Ainda vou fazer os outros cômodos, mas o piso eu já fiz e eu vou mostrar pra vocês como. Gente, então vamos lá. Começando do zero, eu criei um retângulo aqui de 4 por 4, só para imitar um ambiente, e dei uma espessura nele de 15 centímetros. Bom, então o que eu fiz agora? Eu dei uma espessura de 15 centímetros aqui pra dentro, pra gente imitar como se fossem as paredes, só que a gente não vai subir elas, vai trabalhar só nesse retângulo aqui do meio. Bom, então aqui dentro do grupo desse piso que eu criei, eu seleciono aqui esse retângulo do meio e dou um press pull de 0,01 para baixo, para ele ficar com essa distanciazinha aqui de 1 centímetro para baixo. Feito isso, você já tem essa parte do meio rebaixada a 1 centímetro, a gente vai então criar o porcelanato, que é um retângulo na medida que você quiser o porcelanato, 80 por 80, 60, 1 metro por 1 metro, retângulo de 80 por 80. Então, ó, tá aqui o nosso retângulo criado, a gente vai dar um press pull, vai dar uma espessura para ele de 0,01 e fazer um grupo dessa peça. Agora, nós vamos posicionar essa peça onde vai ser o começo da nossa paginação. Eu vou fingir que a nossa é aqui. Então, eu encosto ela nesses dois ladinhos e ela vai ficar da mesma altura que as nossas paredes, né? Que não são paredes. Agora, o que nós vamos fazer é bem simples, é copiar essa peça pro lado até ela chegar aqui no finalzinho e depois pra trás. Mas o problema é que a gente vai deixar uma espessurazinha para fingir que é o rejunte entre uma pedra e outra. Eu, sabendo que a minha peça tem 80 e quero deixar 3 milímetros de rejunte, então, a medida que eu vou escrever é ponto 83. E aí, ela já vai ser copiada com o rejunte. Aí, o espaçamento do nosso rejunte já foi feito. E aí, como eu já fiz esse comando uma vez, é só eu dar aquele outro comando, a quantidade de vezes no teclado, X, Enter. Olha só, eu copiei uma vez e quero mais 2 vezes. Então, eu ponho 3, X, Enter. Viu? Ele copiou sozinho e respeitou o espaçamento que eu queria. E aí, essa peça ficou para fora da parede, então, a gente só ajusta ela, entro no grupo, dou um press pull e ajusto aqui. Então, nós já temos a nossa primeira fileira de porcelanato, agora a gente vai selecionar da esquerda para a direita, que aí só seleciona as peças que estão dentro do quadrado. Move com Ctrl novamente, agora para frente, ponto. Pronto, nosso piso de porcelanato desse ambiente está todo colocado com os seus espaçamentos, ó, que é o rejunte, tá? E esse rejunte dá um acabamento muito bonito e muito delicado no render, realmente parece que... Aí, agora, eu selecionei somente esses quadrados que são porcelanato e crio um grupo deles, porque a gente vai adicionar a textura agora. Aí, agora, eu vim aqui no Google e digitei porcelanato concreto textura, para ele me dar essas imagens de textura, e vou escolher uma que não tenha essas bordinhas brancas, porque essas bordinhas são para quem não fez o rejunte. Essas bordinhas brancas são para quem não fez o rejunte igual nós fizemos no 3D. Então, a imagem que a gente for procurar, ela tem que ser completa, sem essa parte branca. Aí, agora, eu vim aqui no Google e digitei porcelanato concreto textura, para ele me dar essas imagens de textura, e vou escolher uma que não tenha essas bordinhas brancas, porque essas bordinhas são para quem não fez o rejunte. Então, olha só, eu escolhi esse daqui, que é uma imagem quadrada, já que o nosso porcelanato é quadrado, não tem bordinhas brancas, assim eu não preciso ficar editando a imagem. Eu salvo como lá no meu computador e a gente vai adicionar no Sketch. Aqui no Sketch é aquele processo normal de criar material. A gente vai procurar ele aqui no nosso computador. Ó, é esse porcelanato 2. Aqui eu vou escolher o tamanho dele, que é 80 por 80.
Já criei o material e já adicionei nas minhas pedras de porcelanato, ó, ficou excelente, tá vendo? Realmente parece porcelanato. Mas vamos ver como é que ele fica no render? Não, eu não vou renderizar só essa imagem, eu vou entrar aqui nos materiais, ele já vai estar aqui selecionado, porque ele estava selecionado nesses outros materiais do sketch, e eu vou ver como é que tá esse render dele aqui, ó. Tá muito cru. Tá muito cru, tá vendo? Ele não tem brilho, não tem nada. Então, a gente vai dar aqui, eu renomeei ele, a gente vai adicionar um layer, que é o reflexivo. Só de eu adicionar o layer reflexivo, olha como ele ficou brilhante. E aí, você regula aqui nesses números aqui, ó, 1, 1 e 1, você regula para menos, se você quiser que ele fique menos brilhante. Mas eu acho que eu quero que ele fique assim. Para vocês verem a diferença, acabei de trocar aqui por 75, 75, 75 e vou mandar renderizar. Vamos ver como é que fica aqui. Ó, ele deu uma diminuída no brilho, mas ainda dá pra ver que ele faz uns reflexozinhos, tá vendo? Olha só, fiz um render para vocês verem aqui, mais ou menos, como fica esse efeito que a gente criou do rejunte, tá? Fica assim. Há uma forma mais fácil de fazer um piso de porcelanato para um render? Tem. Não é a minha forma favorita. Essa daqui é a minha forma favorita, mas eu também vou ensinar a vocês. Então, olha só, eu copiei para o lado aqui a nossa base do piso e subi 1 centímetro essa parte do meio. Então, agora ele está igualada com essa de fora. Também criei aqui fora um retângulo de 80 por 80, sem nenhuma espessura, só a face, ó. Aqui fora, pra gente aplicar essa textura aqui que a gente pegou na internet. Aplicada a nossa textura, eu peguei aqui o nosso lindo comando offset e vou dar um offset pra dentro da metade do rejunte que eu dei no outro. Então, 0,0015. Fica bem fininho assim, ó. Aplicada a nossa textura, eu peguei aqui o nosso lindo comando offset e vou dar um offset para dentro da metade do rejunte que eu dei no outro. Então, 0,0015. Fica bem fininho assim, ó. Aí, agora, eu vou vir aqui nos meus materiais e eu vou escolher uma cor para rejunte. No caso, eu vou colocar uma um pouquinho mais escura. Esse cinza mais escuro aqui. Certo? Então, aplicado o rejunte, ficou assim, o cinza mais escuro com esse. Agora, eu seleciono as duas faces e depois pico com o botão direito. Olha só, aqui as duas faces estão selecionadas, só as faces. Com o botão direito, eu dou combinar texturas, olha. Ele vai aparecer essa mensagem, você dá. Olha só, aqui as duas faces estão selecionadas, só as faces. Com o botão direito, eu dou combinar texturas, olha. Ele vai aparecer essa mensagem, você dá. Pronto, elas estão combinadas. Agora, as duas texturas são uma só. Se você pegar aqui o conta-gotas e clicar aqui, ele vai aparecer sua imagem já com o rejunte. E aí, você vem só... Na face que você aplicou essa textura, com o botão direito, você vai aqui em textura, posição e modifica para ela começar onde você quer, aqui no caso, no cantinho. Pronto. E esse é o resultado final dessa forma de fazer o piso, criando essa textura, né? Combinando essas duas texturas para você fazer o rejunte. Mas eu ainda prefiro desenhar porcelanato por porcelanato. Eu prefiro desenhar porcelanato por porcelanato porque, na minha opinião, eu acho que fica ainda um pouco mais realista no render quando você faz dessa forma do que dessa. Além do que, às vezes, você pode errar na cor do rejunte, ele pode ficar ou muito escuro ou muito claro.